Olá, vamos continuar com o nosso estudo, hoje falando de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, um ângulo reto em A. Aqui o triângulo retângulo, o lado BC, que eu chamo de hipotenusa, AC, o CA, que é o cateto, e AB, o BA, que é o outro cateto. Aqui eu tenho um ângulo agudo B, o ângulo B, e aqui eu tenho um ângulo agudo C. Então a relação entre dois lados de um triângulo é que vai ser uma razão trigonométrica, ou seno, ou cosseno, ou tangente. Então eu tenho aqui o ângulo B desse triângulo. O ângulo B está aqui. Então primeiro, 3 é o cateto oposto a B. Então o ângulo B está aqui, cateto oposto, ó, AC, a medida dele é 3. Então, a hipotenusa é essa aqui. Então aqui eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é a razão 3/5, que a gente chama de seno do ângulo B. E a gente indica por 100, 100 de B. Então, e a gente lê seno de B. Portanto, seno de B igual a 3/5 ou 100B é igual a 0,6, dividido em 3 por 5. Então, se eu quiser fazer o cosseno, aqui eu tenho, vou colocar aqui, cosseno de B, aí vai ser, bom, como o seno é cateto oposto, o cosseno é o cateto adjacente, é o que está adjunto, 4 sobre hipotenusa, 4/5. E se eu quiser fazer a tangente, aí eu venho, é cateto oposto, cateto adjacente, 3/4. Então eu tenho agora, eu achei o seno, o cosseno e a tangente do ângulo B. Eu posso fazer o seno, o cosseno e a tangente do ângulo C. Então, seno de C é o cateto oposto a C, ó, essa parte de cá. Na figura de cima vai ser 4 e a hipotenusa 5. O cosseno de C é o cateto que está adjunto de C, ó, junto, adjunto. Ó. Cosseno vai ser 3/5. E a tangente de C é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 4/5. Então a gente nota, num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é sempre 180. No triângulo retângulo ocorre que um já é 90. Então a soma dos agudos dá 90. Significa que eles são complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas dá 90 graus. Como o triângulo tem 180, se eu tirar 90 do retângulo, do ângulo reto, fica aqui 90 para B mais C, né? Então eu sei que o ângulo B mais o ângulo C é igual a 90 graus. Então eles são complementares. Sendo complementares, o que é que acontece? O seno de um, repare, o seno de B é 3/5. Vai ser igual ao cosseno de C. O cosseno de B é 4/5. Vai ser igual ao seno de C. E a tangente de B é a inversa da tangente de C. Ó. Tangente de B, aqui é 3, é 3. 3/4, aqui é 4/3. 4/3. Então é cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Então aí eu tenho um resumão aqui embaixo que eu fiz. Ó. O seno de B, cateto oposto a B sobre hipotenusa. O cosseno de B, cateto adjacente ao ângulo B, sobre hipotenusa. Tangente de B, cateto oposto, cateto adjacente. Então eu represento naquela figura, aqui ó, aqui eu tenho A, B e C. Então vai ficar seno de B, B sobre A, fiz uma figura aqui, ó. Ó. Seno de B, B sobre A. Cosseno de B, C sobre A, nessa figura. Tangente de B, B sobre C. Então essa figura aqui é o resumão.
O mesmo ocorre com C, que está embaixo. Observando que C também é um ângulo agudo, temos seno de C, C sobre A. O seno de C é o cosseno de B. O cosseno de C, B sobre A, é o seno de B, como eu disse antes. E a tangente de C, C sobre B, é o inverso, B sobre C. Então vamos para a prática. Aqui eu tenho, isso está resolvido. Seno de B, cateto oposto, hipotenusa 3 sobre 5, dividindo da 0,6. Cosseno de B, cateto adjacente sobre hipotenusa 4 sobre 5, dividindo da 0,8. Tangente de B, desse ângulo aqui, ó. Cateto oposto, cateto adjacente 3/4, dividindo 0,75. O mesmo ocorre com o C, o C está cá em cima. Seno de C, cateto oposto, 4, hipotenusa 5, 4/5. O cosseno de C, o cateto que está adjunto, sobre hipotenusa, 3/5. E a tangente de C é o cateto oposto, cateto adjacente, 4/3. E eu observo, como acabei de ver, que o seno de B é o cosseno de C. O cosseno de B é o seno de C. E a tangente de B é o inverso. Aqui é 3/4, cai 4/3. O seno, o cosseno e a tangente de um ângulo são chamadas razões trigonométricas desse ângulo. Então observe a figura. Aqui está pedindo seno de B. B está aqui. Então sempre é o cateto oposto, que número é esse? É 5, né? 5 sobre hipotenusa. Então 5 sobre 13. O cosseno de B é o cateto que está adjunto sobre hipotenusa. 12 sobre 13. A tangente de B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 5 sobre 12. Agora, o seno de C, ó, o C aqui, cateto oposto, 12 sobre hipotenusa. Cosseno de C é o cateto que está adjunto, 5 sobre a hipotenusa. E a tangente de C é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 12 sobre 5. Cateto oposto, cateto adjacente em relação a C. Tem que ser em relação ao ângulo. Observe a figura e calcule de novo. Seno de B, B está aqui. Cateto oposto, 6 sobre 10. Cateto oposto e hipotenusa. O cosseno é o cateto que está adjunto sobre hipotenusa, 8 sobre 10. A tangente, cateto oposto, cateto adjacente, 6 sobre 8. Seno de C, aí eu olho para o ângulo C, está aqui em cima. É o cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de C, C está aqui, é o cateto que está adjunto, 6 sobre 10. E a tangente de C é o cateto oposto, cateto adjacente, 8 sobre 6. Então, lembrando que o seno de um é o cosseno de outro, no triângulo retângulo. Então, eu achando o de um, só eu trocar. Ó, olhe bem, seno de B, cosseno de B e tangente de B. O ângulo B está aqui, né? Cateto oposto. Aqui eu quero achar. Observe a figura e determine x e calcule. Para eu determinar o x num triângulo retângulo, a gente já viu o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? A hipotenusa aqui é 17. Então, tem 17 ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. 17 ao quadrado, 289. 15 ao quadrado, 225. Então eu sei que x ao quadrado vai ser 289 menos 225. X ao quadrado vai ser 9 menos 5, 4, 8 menos 2, 6. 64. X é a raiz de 64, que dá 8. Então aqui é 8. Agora eu volto e acho o seno de B, cateto oposto, cateto sobre hipotenusa, 8 sobre 17.
8 sobre 17. Que eu acabei de achar o 8, que é x, né? Cosseno de B é o cateto que está junto do ângulo, ó. Cateto adjacente, é junto. 15 sobre 17. E a tangente de B é o cateto oposto, cateto adjacente. 8 sobre 15. Então, seno é o cateto oposto, hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. E a tangente é cateto sobre cateto, o oposto sobre adjacente. Para eu fazer o do C, só eu inverter, ó. O seno de um é o cosseno do outro. O seno de B é o cosseno de C. 8 sobre 17, 15 sobre 17. E a tangente é o inverso. Aqui é 8, 15, cai 15, 8. Pode fazer também assim, né? Então, determine o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos R e S do triângulo retângulo. R está aqui. Cateto oposto, 12, hipotenusa 20. Cateto adjacente, 16, hipotenusa 20. Não, aqui, não, R, eu estou com R. O R está cá. 16, 20. Agora eu quero cosseno de S. O S está aqui. É cateto adjacente, 12. É 12. 12 sobre 20. Eu quero agora o seno de S. Cateto oposto sobre hipotenusa, 16 sobre 20. Tangente de R. Tangente de R, R está aqui, é cateto oposto, cateto adjacente, 12 sobre 16. Tangente de S, S está aqui, é cateto oposto, cateto adjacente, 16 sobre 12. Então esse último aqui não tem fio. Vamos lá, botar o desenho. Aqui. Esse último. Num triângulo ABC. Um triângulo, cadê você? Um triângulo A. Retângulo em A. ABC, né? Aqui o B e o C pode trocar, não tem problema. Temos que AC é 5, AC ou CA. BC é 13, BC é 13. Determine a tangente de B. Então eu não sei, eu tenho que saber esse pedaço, né? Porque a tangente de B é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu não sei o X. Então primeiro eu vou fazer Pitágoras. Primeiro eu faço Pitágoras. Então eu sei que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Está pedindo aqui, ó. Num triângulo ABC, retângulo em A, sendo AC igual a 5, BC igual a 13, BC igual a 13, determine a tangente de B. Então vamos lá. Eu vou saber a tangente. Na figura, a tangente de B é cateto oposto, cateto adjacente, 5 sobre x. Falta eu descobrir o x. O x eu faço Pitágoras. Então eu tenho que A ao quadrado é 13, ó, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado é 25. 169 menos 25 é igual a x ao quadrado. Dá 144, né? Que é igual a x ao quadrado. Raiz de 144 é 12. Então, a tangente de B, que é o que ele quer, é cateto oposto, cateto adjacente, que eu achei que é 12, 5 sobre 12, que é a resposta. Vamos para o próximo. Aqui. No triângulo ABC, retângulo em A, de hipotenusa 15, que é 15, né?
Sabe-se que o seno de B é 4/5. Seno de B. Então, seno de B igual a 4/5. O seno de B na figura é cateto oposto a B, cateto oposto x sobre a hipotenusa, né? Então eu já sei que x sobre 15 é 4/5. X sobre 15 igual a 4/5. Aí eu vou achar x. 5x é 4 vezes 15, 60. 60 dividido por 5 dá 12. Então eu já sei que x é 12. Para eu achar o y, eu faço Pitágoras, né? Então vamos lá. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado 15, b ao quadrado 12 e y ao quadrado. Então eu tenho 15 ao quadrado 225, 12 ao quadrado 144, aí vai ficar 225 menos 144, 225 menos 144. 5 menos 4, 1, 12, 81. Quer dizer que y é a raiz de 81, que dá 9. Então eu boto cá o 9, né? Agora o que é que ele quer saber? O cateto AC, a medida AC é x, eu já achei, 12. O outro cateto é y, já achei, 9. O cosseno de B, vamos lá aqui, vou botar aqui. Cosseno de B. Cateto oposto, o cosseno, né? Cosseno é cateto adjacente. Cateto adjacente a B, cadê o ângulo B? É esse. Então, cateto adjacente 9, hipotenusa 15. 9 sobre 15. Tangente de B. Cateto oposto é x, 12 sobre 9. Cateto oposto, cateto adjacente. Agora eu quero seno de C. Seno de C é igual ao cosseno de B, né? Mas vamos lá. Seno de C, cateto oposto 9 sobre hipotenusa. 9 sobre 15. Cosseno de C. Cosseno de C é cateto adjacente a C, que é x, 12 sobre 15. 12 sobre 15, né? E tangente de C. Tangente de C é cateto oposto, cadê o ângulo C? Está aqui. Cateto oposto, cateto adjacente, 9 sobre 12. Vamos para o próximo. Um triângulo RST, retângulo em R, tem RS igual a 10. RS igual a 10. E a tangente de S, 5,5. Determine RT. RT é x. Então eu sei que a tangente de S é, na figura, cateto oposto. O ângulo S está aqui, né? Então é cateto oposto, cateto adjacente. X sobre 10. Ele está dizendo que a tangente de S é 5,5. Se a tangente de S é 5,5 e a tangente de S é x sobre 10, x sobre 10 é igual a 5,5. Aí só eu fazer o cruzamento aqui, ó. 2 vezes x, 5 vezes 10. X é igual a 50 dividido por 2, que dá 25. X é 25. RT é 25. Então, RT igual a 25. Que RT é igual a x. Então vamos para esse. Num triângulo ABC, retângulo em A, então, triângulo ABC, retângulo em A. No A é onde tem um ângulo reto. Então, a hipotenusa é 25. A hipotenusa é o que está oposto ao ângulo reto, né? Aqui a hipotenusa, que é a transversal. Aqui cateta, né? Catetos são os lados dos ângulos retos, são os lados do ângulo reto do triângulo retângulo. Seno de C na figura, eu não sei, vamos lá, 3/5. Aí, seno de C, eu não sei.
Sabendo que a hipotenusa é 25, esse x eu achei de onde? AB é x, o cateto AB é x. Então, seno de C C está aqui. Seno de C é cateto oposto sobre hipotenusa, 25. E ele diz que o seno de C é 3/5. A mesma coisa, x sobre 25 igual a 3/5. Então a gente vai fazer o cruzamento. 5 vezes x, 25 vezes 3. X é 75 dividido por 5, que dá 15. Eu já sei que aqui é 15. Então eu volto. O cateto AB é 15. O outro cateto, eu tenho que achar esse cateto aqui que eu não sei. Então eu faço o quê? Pitágoras. Então vai. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é 25. B ao quadrado é 15 ao quadrado. E C é Y. Então vai ficar 25 ao quadrado, 625. 15 ao quadrado, 225. Então eu faço 625 menos 225 dá 400. É igual a y ao quadrado. A y é a raiz de 400, que é 20. Então aqui é 20, que é 15. Então, o outro cateto, 20. Agora vamos fazer cosseno de C. Aqui. Cosseno de C. Cosseno de C é cateto adjacente sobre hipotenusa 20 sobre 25. Que eu posso simplificar. 20 por 5 dá 4, 25 por 5 dá 5, 4/5. Eu quero tangente de C. Tangente de C. Tangente de C, o ângulo C está aqui, então é cateto oposto, cateto adjacente, 15 sobre 20. Simplificando por 5. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4, 3/4. Agora eu quero, então aqui, eu já achei 4/5 e 3/4. Aqui letra D, seno de B, cosseno de B, tangente de B. Seno de B é igual ao cosseno de C, então 4/5. Cosseno de B é igual ao seno de C, 3/5. E a tangente de B é o inverso da tangente de C. Se a tangente de C é 3/4, a de B é 4/3. Só investir. Aqui agora como achar e como... o que a gente precisa saber são os de 30, 45 e 60 para construir a tabela. Então, para eu definir o de 30 e o de 60, eu faço o seguinte: eu construo um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Então eu sei que os três ângulos são iguais. Ó. Então, se os três ângulos são iguais e a soma dos três ângulos é 180, cada um é 60. Mas no triângulo equilátero, a altura aqui é bissetriz. Então divide o ângulo em partes iguais. Então esse pedacinho aqui é 30. A altura do triângulo equilátero é E de raiz de 2 sobre 2. Se a gente esquecer, a gente faz Pitágoras aqui, ó, num triângulo só. Aqui vai ser a altura, que seria H. Aqui L, aqui a metade do lado. Porque a altura é bissetriz e mediana. Se ela é mediana, divide esse lado em duas partes iguais. A metade do lado para cá. Metade do lado. Eu resolvendo aqui, eu sei que aqui é 60, que aqui é 30, ó. Aqui só eu fazer o seno de 60, ó, começou com 30, né? Aqui é 30. 30. O seno de 30 dessa figura é cateto oposto, L sobre 2 dividido pela hipotenusa. L sobre 2 sobre L. Eu simplificando dá 1/2. Seno de 30 é 1/2. Cosseno de 30
cateto adjacente, L raiz de 2 sobre 2, dividido por L, que é a hipotenusa. Eu corto L com L, dá raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, cateto oposto, cateto adjacente, L sobre 2, L raiz de 3 sobre 2. Cortando L com L, fica 1 meio sobre a raiz de 3 sobre 2. Corto a raiz de 2 sobre, só corto 2 com 2, fica 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é como achar os de 30, a mesma coisa os de 60. Seno de 60, olha na figura, 60, cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa que é L. L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Corto L com L, dá raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, olha para a figura, 60 está aqui, é cateto adjacente, L sobre 2 dividido por L. L sobre 2 dividido por L. Cortando L com L dá 1 meio. Tangente de 60, 60 está aqui, cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2. Se eu cortar o L com L e o 2 com 2, fica só raiz de 3. Então, ó, tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 60 em decimal. Então eu tenho um resumão. Um resumão aqui. 30, 45 e 60. Eu vou mostrar o 45 já já. Seno de 30 é 1 meio. Cosseno a raiz de 3 sobre 2. Tangente a raiz de 3 sobre 2. De 45 a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 e 1. Ó, 30 e 60 são suplementares ou são complementares. A gente viu no instante. Então o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. A tangente de 60 é o inverso. Para eu ver o de 45, está aqui o de 45, eu pego um quadrado, que um quadrado tem os 4 lados iguais. Se eu traçar a diagonal, aqui é L, aqui é L, essa diagonal é L raiz de 2. Se eu não lembrar, mesma coisa, eu faço Pitágoras, ó, porque aqui ficaria um triângulo retângulo, aí esse lado ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mas esse ao quadrado. Então daria, eu chegaria a L raiz de 2. Então, se aqui é 90 graus, quando divide fica 45, 45. 45, 45. Então o triângulo aqui, ó, 45, 45. Aqui a hipotenusa, L raiz de 2. Aqui o lado L, ficou assim. Então, seno de 45 é cateto oposto, L, sobre hipotenusa, L raiz de 2. L sobre L raiz de 2. Corto L com L, 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, dá raiz de 2 sobre 2. O cosseno é a mesma coisa. Cateto adjacente sobre hipotenusa, raiz de 2 sobre raiz de 2. E também eu sei que 45 com 45 dá 90, quer dizer que o seno de um é o cosseno do outro. Como é ele mesmo, ó, os senos têm que ser iguais. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, L dividido por L, que dá 1. Outra coisa, a tangente de um ângulo é sempre o seno dividido pelo cosseno. Né? Uma maneira fácil de memorizar essa tabela, vou colocar aqui, é fazer assim, ó. Seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Eu tenho 30, está em ordem, né? 45 e 60. Aí eu faço, vou separar. Separei. Aí eu faço 1, 2, 3. 3, 2, 1. Aqui não vai dar certo. Vou botar ao contrário aqui, ó. 30, assim é melhor. 45, 60. Seno, cosseno e tangente. Aqui é melhor. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Agora eu boto, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá sendo cosseno tangente, 30, 45, 60. 2 embaixo de todo mundo. Todo mundo, 2 embaixo. 2 embaixo de todo mundo.
Agora bota raiz quadrada onde não tem 1. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada e raiz quadrada. Para eu fazer a tangente, só eu dividir o seno pelo cosseno. 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, que é o mesmo que raiz de 3 sobre 3 racionalizado, né? Dividindo aqui, ó, seno sobre cosseno, dividindo raiz de 3 por 1 da raiz de 3. Isso vai ser usado em todo o ensino médio. Ninguém vai dizer de 30, 45, 60. A gente tem que saber achar ou memorizar. Dá um print, quem tiver com o celular, ou para o vídeo e tira. Quem tiver com o computador, captura de tela. Na figura ao lado, calcule o valor de x. X está aqui, dá para ver? Tá. Aqui é 3 raiz de 6. Então aqui é 45. Então 45 é a relação do ângulo, aqui é o cateto oposto e aqui é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então seno de 45 na figura é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 45 na tabela é raiz de 6 ali, né? Raiz de 6. É raiz de 2 sobre 2. O que é que eu vou fazer? Cruzar aqui, ó. A raiz de 2 vezes x é igual a 2 vezes 3, 6 raiz de 6, né? Então, x é igual a 6 raiz de 6 dividido por raiz de 2. Aí eu faço o quê? Conservo 6, raiz de 6 dividido por raiz de 2, eu divido dentro. 6 por 2 dá 3. Então fica 6 raiz de 3, a resposta. No segundo, vamos obter o valor de x no caso do triângulo retângulo da figura ao lado. Eu tenho aqui um ângulo de 30, aqui é 30 graus. O cateto aqui que está junto do ângulo, cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 na tabela. Raiz de 3 sobre 2. Aí eu cruzo, aí eu tenho 2 vezes x e 10 vezes raiz de 3. X vai ser 10 raiz de 3 dividido por 2, 5 raiz de 3. Essa tabela não vai ser, ela vai ter que estar memorizada. Então, quando a gente estiver estudando esse assunto, o ideal é anotar essa tabela num caderno, até memorizar. Nesta figura vamos obter x. Ó, x está aqui é um ângulo de 60 e aqui é 7 raiz de 3. Então eu tenho o ângulo, um cateto, outro cateto. Aqui é um ângulo reto. Então cateto, cateto é tangente. Então a tangente do ângulo dado, o ângulo é 60. É cateto oposto, que é o que está oposto ao ângulo, com o que está junto. É x sobre 7 raiz de 3. Aí eu olho na tabela, que não é para olhar. Tangente de 60. Tangente de 60 é para estar memorizado, mas vamos lá, para mostrar. Tangente de 60. Tangente de 60. Raiz de 3. Então, isso aqui é raiz de 3. Então, fazendo x vezes 1. 7 raiz de 3 vezes raiz de 3. X é igual a 7 raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, 3 vezes 7 é 21. Aqui. Calcule o valor de x em cada caso. Aqui eu tenho x. O ângulo está aqui. Então, esse x é cateto oposto, ó. É o que está de cara. Cateto oposto. E aqui é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno do ângulo. Seno de 30, cateto oposto, hipotenusa.
Seno de 30 é 1/2. Enquanto não memoriza, olha na tabela. Cruzou. 2x igual a 12. X vai ser 12 dividido por 2. 6. Aqui eu tenho o ângulo de 30, o cateto que está junto e a hipotenusa é cosseno de 30. Cateto junto, 4 raiz de 3, sobre a hipotenusa. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou fazer isso, ó. X vezes raiz de 3, x raiz de 3 é igual a 2 vezes 4, 8. 8 raiz de 3. Eu posso cortar a raiz de 3 dos dois lados, x vai ficar igual a 8. Aqui eu tenho um ângulo. Eu tenho esse cateto e esse cateto. Cateto oposto, cateto adjacente. Então é tangente do ângulo dado. Tangente de 30 é cateto oposto. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. 5 raiz de 3. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí a gente cruza aqui. E aí faz 3x, 5, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. 3x vai ser 5 vezes raiz de 9 é 3, 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 3 dá 5. Próximo. Calcule x, a mesma coisa. Eu tenho o ângulo x, o cateto oposto e a hipotenusa. Então é seno. Então ela vai... Seno do ângulo x é cateto oposto sobre a hipotenusa, 5 raiz de 2. Eu cortando dá 1 sobre raiz de 2. Racionalizando 1 sobre raiz de 2, seno de x vai dar raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo que tem raiz de 2? Seno raiz de 2 sobre 2. Olhando na tabela, é 45 graus. 45 graus. Cadê a tabela? Olhando na tabela aqui, ó. Seno, raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Vamos para o próximo. Eu tenho aqui o ângulo x, o cateto que está ali junto e a hipotenusa. Cateto junto e hipotenusa é cosseno. Cosseno de x é cateto junto sobre hipotenusa. Simplificando, raiz de 2 sobre 2. Qual o ângulo que tem cosseno raiz de 2 sobre 2? Também é o de 45. E o de cá? X, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente é tangente. Tangente de x é cateto oposto, cateto de y sobre y dá 1. Qual ângulo que tem tangente 1? 45. Seno sobre cosseno. Botou tudo igual para memorizar, né? É um dever de memorização. Determine x nos casos abaixo. O ângulo x é a mesma coisa. Eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente. Então é relação de tangente. Cateto, cateto é tangente. Cateto oposto, 7 raiz de 3 sobre 7. Cortando da raiz de 3. Qual o ângulo que tem tangente raiz de 3? Tangente raiz de 3. 60 graus. Então x é 60 graus. Então, aqui x. Aqui eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa. Cortando 1 sobre raiz de 2, que a gente já sabe que racionalizando isso aqui, dá raiz de 2 sobre 2. Qual o ângulo que tem seno raiz de 2 sobre 2? 45. Golpe de cá. X está aqui, cateto junto, hipotenusa. Cosseno, cosseno de x. Cateto junto, cateto adjunto, né? Sobre hipotenusa.
Simplificando, 6 com 12 dá 2. Qual ângulo que tem cosseno raiz de 3 sobre 2? Cosseno raiz de 3 sobre 2. 30 graus. Quando não lembrar, no começo do assunto, a gente dá uma memorizada, né? Então, 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Raiz, 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 raiz. Dividindo, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. 1 sobre raiz de 3 que eu racionalizo. Dividindo aqui, eles são iguais, ele por ele mesmo dá 1. Dividindo eu corto 2 com 2, raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3. Próximo. Eu já desenhei o triângulo, que é, num triângulo retângulo ABC com A 90 graus, A é 90, A é ângulo reto, AB é 6, AC, o CA é 6 raiz de 3 e BC é 12. Determine o ângulo, os valores B e C, os ângulos, né? B e C. Aí basta, eu quero B, por exemplo, seno de B. Na figura é cateto oposto sobre hipotenusa. Simplificando, raiz de 3 sobre 2. Qual ângulo que tem seno, raiz de 3 sobre 2? Então é o de 60 graus, B é 60. Eu posso fazer o outro direto. B mais C são complementares. Eu posso dizer isso aqui, ó. B mais C igual a 90. Se B é 60, C vai ser 90 menos 60, 30. Posso fazer desse jeito. Ou posso também fazer, ó. Eu quero saber C. Eu posso fazer seno. Aqui tem várias opções. Seno de C, cosseno de C, tangente de C, o que eu achar melhor. Então, ó, seno de C. Vamos lá. Seno de C, cateto oposto sobre hipotenusa, no meio. Qual o ângulo que tem seno no meio? 30. Quer dizer, várias opções de responder, né? Então, é uma de baixo. Os lados RS e RT de um triângulo, RST, retângulo em R, eu já fiz. Retângulo em R, então um lado é RT, outro é RS. A ordem não importa. O importante é que o ângulo reto seja o R, que é o que está dizendo aqui, ó. Média é 8, a raiz de 3 de 8. Então um lado é 8, a raiz de ele deu catetos, né? RS e RT. RS e RT. Então os catetos, um é 8, outro é 8, a raiz de 3. Determine os ângulos S e T, mesma coisa. Então, eu tenho cateto só pode ser tangente, né? Então, vamos lá. Tangente de S, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Cortando aqui, dá 1 sobre raiz de 3, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, qual o ângulo que tem tangente, raiz de 3 sobre 3? 30 graus. Então, eu já sei que ST são complementares. Então eu já sei que o ângulo T é 60, né? Como eu fiz no anterior. Se eu não lembrar, eu faço a mesma coisa. Tangente de T é cateto oposto, 8 raiz de 3 sobre 8. Tangente de T, cortando, vai ficar raiz de 3. Qual ângulo tem tangente a raiz de 3? 60. Acha do mesmo jeito. Então aí vai dependendo da mesmo, como está o raciocínio da pessoa na hora. Um papagaio, ou pipa, ou quadrado, eu chamo de arraia. É preso a um fio, que é o fio, foi esticado, aqui é a arraia, que forma um ângulo de 45 com o solo. Então o solo é aqui embaixo, está no chão, né? O comprimento do fio, só pode ser esse, que é onde a arraia sobe, é 100 metros. Determine a altura. A altura sempre é perpendicular ao solo. X. Então eu olho para a figura. O que eu tenho, o que eu quero. Eu tenho esse ângulo. O que é que eu quero? Cateto oposto e eu sei hipotenusa.
Cateto oposto e hipotenusa é a relação seno. Seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa, x sobre 100. Quanto é o seno de 45? Na tabela, raiz de 2 sobre 2. Então, eu resolvendo aqui, eu tenho 2x igual a 100 raiz de 2, x é igual a 100 raiz de 2, dividido por 2, 50 raiz de 2. Eu posso deixar o resultado assim, que é o correto, e lembrando que raiz de 2 é aproximada, é 1,41. Eu posso fazer a conta, posso deixar assim. Não é necessário fazer conta, né? Então, uma escada está encostada na parte superior de um prédio. Então, o prédio está em pé, a escada está aqui, né? Aqui é o chão, aqui é o prédio, aqui é o chão, aqui é a escada. A escada só pode ficar inclinada. O prédio tem 60 metros de altura, a altura do prédio. E forma com o solo um ângulo de 60. A escada forma com o solo um ângulo de 60. Determinar o comprimento da escada, x. Então, 60 aqui, aqui é 60. Aqui é um triângulo retângulo. Sempre esses problemas vai terminar em triângulo retângulo. Então, eu tenho um ângulo, em relação ao ângulo, eu tenho um cateto oposto e hipotenusa. O que eu tenho, o que eu quero. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de 60 na figura cateto oposto sobre hipotenusa. Na tabela, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Então eu cruzo aqui, então fica a raiz de 3x, 2 vezes 60 é 120, x é 120 sobre raiz de 3. Se eu quiser racionalizar, eu racionalizo, eu multiplico pela raiz de 3 em cima e embaixo. Aí vai ficar 120, a raiz de 3, aqui dá raiz de 9, que é 3. 120 por 3 dá 40, raiz de 3. 40 raiz de 3 é o resultado. Não tem no cálculo, lembrando que a raiz de 3 é aproximadamente 1,72, né? Mas pode deixar assim. Se tiver numa prova, numa prova assim, eu vou até observar. Numa prova assim, ele costuma escrever aqui, sabendo que raiz de 3 é 1,7, calcule. Então aí o cara chega, quando achar esse resultado, vai pegar 40, multiplicar por 1,72 que ele botou aqui. E achar em decimal. Porque em prova não se pode usar calculadora. Nem concurso, nada. Aqui, para determinar a largura de um rio, aqui eu tenho um rio, então a largura daqui para cá, né? A largura do rio é uma perpendicular. A distância entre dois pontos, ele marca aqui, e numa margem AB é 100, ele marca essa distância de A até B, mede 100, para formar um triângulo. Sempre para ele saber isso aqui, que é que ele faz no artifício. Ele marca um ponto daqui para aqui, determina a medida, no caso 100. Aí ele liga agora esse ponto com esse para formar um triângulo retângulo. Para ter como calcular aqui, ele vai usar o conhecimento do triângulo retângulo. AB é 100, numa perpendicular à margem, no ponto C, se obteve o ângulo de 30. Quando ele ligar daqui para aqui, ele vai medir esse ângulo com o aparelho. Claro que a gente tem que usar os ângulos que a gente sabe o resultado, 30, 45, 60. Ele formou um ângulo de 30. Então ele olha, formado o triângulo retângulo, ele quer saber essa medida. Cateto oposto, cateto adjacente. Então ele quer a tangente do ângulo que ele achou. Cateto oposto, que é a largura do rio, cateto adjacente. Quanto é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Então aqui eu tenho 3L dá 100 raiz de 3. L é 100 raiz de 3 sobre 3. A largura do rio.
Se ele quiser em decimal, ele bota aqui, ó, sabendo que raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, calcule. Aí no final a pessoa vai fazer 100 vezes 1,7 e dividir por 3, que vai dar, corre duas casas, uma, duas, vai ficar 170 dividido por 3, aí a gente divide, aqui é resultado aproximado, 20 por 3 dá 6, vezes 3, 18 para 22, bota a vírgula, 56,6 na unidade que ele dá, metros, aproximadamente, né? Se não quiser aproximar, já acaba aqui, né? Vamos lá. Um barco atravessa um rio, num trecho onde a largura é 100 metros, aqui é 100, ele já botou 100. Segundo a direção, que forma um ângulo de 45 graus. O barco atravessou o rio aqui, o barco está indo aqui. Aqui é a largura do rio, que ele está dizendo que é 100. O barco sai daqui para aqui, formando um ângulo de 45 com a largura. Calcule a distância percorrida pelo barco. Quanto o barco andou daqui para aqui, x. Então eu olho em relação ao ângulo, o que eu tenho, cateto oposto, o que eu quero, hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno de 45. Seno de 45 é, na figura, 100 sobre x. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então isso aqui vai ficar raiz de 2 vezes x. 2 vezes 100, 200. X é 200 sobre raiz de 2. Mesma coisa, se a raiz de 2 vem dizendo aqui que a raiz de 2 é 1,41, a gente divide 200 por raiz de 2. Mas o mais comum é racionalizar e deixar o resultado aqui, ó, 200 raiz de 2 sobre 2, dividindo 200 por 2, sem raiz de 2, que eu posso fazer de cabeça. Se raiz de 2 é 1,41, 100 vezes 1, 1,41, dá aproximadamente 141. Na unidade que ele deu, metros, né? O convencional é deixar assim. Aqui, eu tenho que fazer esses dois, o espaço não deu, vou pegar um papel, eu não deixei o espaço suficiente, então vou pegar um papel aqui para fazer, depois eu faço outro. Aqui, esse, determine x. Então aqui eu tenho x, um ângulo de 30, aqui é 45. Esse pedaço daqui eu não sei, é y. Esse pedaço daqui eu não sei, é y. Por que é y também? Porque aqui eu tenho um ângulo de 45, aqui a medida é 6. Então eu vou usar primeiro esse triângulo daqui, entendeu? Esse triângulo. Dá para visualizar? Dá. Esse triângulo retângulo, primeiro, que aqui é 45, se aqui é 45, esse pedaço é igual a esse. Então aqui é 6. Eu posso achar esse 6 por Pitágoras, porque aqui é hipotenusa, eu faço 6 ao quadrado, é um caminho, y ao quadrado mais y ao quadrado. 36 é igual a 2y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 18, né? Y é raiz de 18. Raiz de 18 é 9 vezes 2. Então vou botar 9 vezes 2, né? A raiz de 9 é 3. Então a raiz de 9 é 3, a raiz de 2 não tem, fica assim. 3 raiz de 2. Agora eu quero saber esse pedaço x, né? Bom, o ângulo daqui é 30. Então eu esquecendo de dentro, eu tenho o triângulo de fora, que é retângulo também. Então 30 eu tenho cateto oposto, hipotenusa, y sobre x é seno de 30. Seno de 30 é y sobre x. Eu já sei o y. 3 raiz de 2 sobre x, que eu achei antes, né? Seno de 30 eu sei que é um meio. Então, ó, x vezes 1, 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2 é a resposta. Vamos para o B. Vou dobrar para a gente fazer o B. Vamos entender o B.
eu tenho a mesma coisa. Aqui é 12, aqui é 30. Esse pedaço é X. Aqui é o seguinte, esse triângulo retângulo, esse lado aqui 30, com o ângulo reto, esse daqui, né, do grandão, chamado de Y. Esse ângulo daqui, esse triângulo pequeno, aqui eu vou chamar de B. Então eu tenho dois triângulos retângulos, o grandão, que é aqui, ó, hipotenusa, cateto, cateto. Então eu vou fazer aqui o triângulo grandão, hipotenusa B, a P menor, o ângulo de 30, e aqui essa medida que é Y. Vou fazer o triângulo menor. Aqui o pedaço pequenininho é Y, aqui é 30 e aqui é B. Por que eu separei? Porque eu tenho que fazer semelhança de triângulo. Figuras semelhantes, são figuras que têm o mesmo formato, então os lados são proporcionais. Aqui pequeno é X, né? X. X. Então aqui eu tenho cateto oposto, cateto adjacente, tangente de 30 é X sobre B. Tangente de 30 é B sobre Y. Então eu tenho que X sobre B é igual a B sobre Y. B ao quadrado é igual a XY. Aí o que é que eu vou fazer? Seno de 30 é 1 meio, né? O tangente de 30 é raiz de 3. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui, ó, tudo é raiz de 3 sobre 3. X sobre B é raiz de 3 sobre 3. Então 3x é B raiz de 3. X é B raiz de 3 sobre 3. Esse valor eu boto aqui, ó, no lugar do X. E aí eu acho Y. X é B raiz de 3. Então, B ao quadrado é igual a X, B raiz de 3, sobre 3 vezes Y. Ah, aqui tem um negócio que não... Aqui eu tenho... Esse B aqui é 2, rapaz. B aqui é 2. Eu copiei coisa errada, por isso que não está batendo. Esse B aqui é 2. Isso aqui não... Por isso que não está batendo. B aqui é 2, eu copiei errado. Então voltando. Ali tem um 12, eu não copiei o 12, não copiei o 2, tem um 12. Eu botei o papel em cima, não vi o 12, no 2. Então eu tenho aqui, ó. Aí vai direto. 30, cateto oposto e cateto adjacente, tangente. Tangente de 30 é X sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. 3x é 2 raiz de 3. X é 2 raiz de 3 sobre 3. Agora eu quero achar quem? Só, acabou. Então vamos para o próximo. É porque eu botei o papel em cima e não visualizei o 12. Esse daqui, determine a medida da base e a largura de um triângulo isósceles, cujos lados iguais medem 6. Um triângulo isósceles, aqui, triângulo isósceles, esse lado igual a esse. Então ele está dizendo, determine a medida da base, a base, aqui é 6, aqui é 6. Um triângulo isósceles, quando eu traço a altura,
a altura é perpendicular, a base vai ser dividida em 2, né? Determine cujos lados iguais medem 6 e formam um ângulo de 120. Então esse ângulo daqui todo é 120, fica 60 e 60, porque a altura é bissetriz. Então, aqui é 120, no triângulo todo falta para 180, 60. Então aqui é 30, aqui é 30. Determine a medida da base. Bom, quando eu divido aqui, aqui vai ficar a metade do lado, né? A metade. Quando eu tapar aqui, eu faço o quê? Ó, um triângulo isósceles, esse lado igual a esse. 6 e 6 que ele está dizendo. Quando eu traço a altura é bissetriz. Ele está dizendo que o ângulo formado por esse lado é 120, sendo bissetriz 60 e 60. Como o triângulo retângulo, um triângulo qualquer, todo, a soma dos ângulos é 180, se aqui tem 120, falta 60, 30 e 30. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Essa altura é mediana, então divide aqui em partes iguais. Esse lado é L, então aqui daqui para aqui é a metade. Se eu separei, eu tenho um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 30, um de 60 e um de 90. Aqui é L sobre 2. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Se eu fizer seno, não posso, porque eu não sei a altura, né? Eu posso fazer cosseno de 30. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quanto é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Quando cruzar aqui vai ficar 2L sobre 2, 6 raiz de 3. Se eu corto 2 com 2, então o lado é 6 raiz de 3. Ponto final. Agora esse. Aqui eu tenho retângulos, quadriláteros retângulos. Aqui é a diagonal do retângulo, que é 12. Esse lado é Y, esse lado é X. O retângulo tem dois lados iguais 2 a 2 e 4 ângulos retos. Então, toda vez que eu traço a diagonal, eu fico com o triângulo retângulo. Aqui é triângulo retângulo. Então eu tenho x, y e 12. Eu posso fazer o quê? Cateto oposto, hipotenusa, seno. Seno de 60, cateto oposto, hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Aí eu cruzo 2y. Então, seno de 60, cateto oposto, hipotenusa, y sobre 12. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cruzando aqui vai ficar 2y, 12 raiz de 3. Y é igual a 12 por 2 dá 6, 6 raiz de 3. Bom, eu tenho várias opções para achar o x, mas eu vou fazer o cosseno. Cosseno de 60 é x sobre 12, né? Cosseno de 60 é 1 meio, que é mais fácil, né? Então eu faço 2x igual a 12, x igual a 6. Poderia fazer por Pitágoras, enfim. Aí vai do pensamento da pessoa na hora. Notando, aqui eu tenho um paralelogramo. Então, aqui tá, eu vou traçar aqui uma altura, porque eu sei que daqui para aqui é 8, daqui para aqui é 8, para 12 que é tudo, falta 4. Esse triângulo retângulo aqui é esse mesmo aqui, ó. Os ângulos opostos são iguais, então aqui é 60, aqui é 60. Né? Num paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Quando eu cortei aqui, né, esse pedaço, esse aqui é esse aqui. Então, se daqui para aqui é 8, daqui para aqui é 8. Se tudo é 12, falta 4. Essa pontinha aqui é essa mesma de cá, 4. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu esqueço o resto, eu só uso isso aqui, que é o conhecimento só do triângulo retângulo. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo,
eu tenho um ângulo de 60, o cateto adjacente, ó, o cateto oposto e a hipotenusa. Como o ângulo é de 60, eu vou fazer cosseno de 60 é 4 sobre x. Cosseno de 60 é 1 meio, né? Então x é 8. Falta eu achar o y. Eu posso botar o 8 aqui no lugar do x, que eu já acabei de achar. Ou se eu não quiser, eu faço o seguinte, eu vou casar y com 4. Y com 4 é cateto, então é tangente. Tangente de 60 é y sobre 4, cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3, né? Aí eu cruzo, y é igual a 4, raiz de 3. Acabou. Bom, ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Não saia de casa, é a pandemia.